Boa noite. Timor-Leste, país, nasceu há uma década. Uma liberdade conquistada com a tenacidade e coragem do povo numa luta partilhada por timorenses e portugueses. De lá para cá, o país cresce com avanços e recuos. Hoje estarão os sonhos concretizados. É o que vamos ver a seguir. E este jovem, recorda-se dele, a imagem de Levi Corte Real no cemitério de Santa Cruz acordou o mundo, deu rosto ao sofrimento dos timorenses. Timor-Leste completa 10 anos, a 20 de maio. A data festeja-se no mesmo dia em que o terceiro presidente da República toma posse. Era uma vez um povo que queria ser livre, ter um país. Durante muitos anos viveu em guerra, morreram muitas pessoas. Mas um dia o sonho realizou-se, nasceu um país que tem a minha idade. O povo conseguiu a liberdade. Nasceram em 2002 Jéssica e Timor-Leste. Partilham a idade, os anos de aprendizagem, as quedas para aprender a caminhar. Eu tenho exatamente a mesma idade de Timor e temos 10 anos. Aliás, é mais velha. Quando a mãe Natércia assistiu às cerimónias da independência, já tinha a pequena Jéssica nos braços. Era pequenina, 2 meses. Por isso que eu digo sempre, ela mais velha de Timor, 2 meses. Natércia e Amaro fugiram de Timor em 75. Quis o destino que a terceira filha, aquela com que já não contavam, tivesse a idade do país que construíram em sonhos. Parabéns, boa sorte e obrigado, Barack. Viva Timor-Leste! Oh, freedom over me, and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Nunca os nossos ancestrais sonharam que, 500 anos depois, a história registraria um país com o nome de Timor-Leste. Não supunhamos que ainda pudéssemos ver, embora eu tivesse dito numa entrevista que a minha grande ambição, se fosse Presidente da República, era fazer uma viagem a Timor Independente. Na altura foi considerado uma loucura ter dito tal coisa, veio-se a verificar que, olha, aconteceu. Foi um dos dias mais belos da minha vida, foi esse dia em Timor-Leste, a assistir à independência daquela jovem nação, contra a opinião de todos os chamados realistas. Foi também uma reconciliação de Portugal com a sua história e com a sua dignidade. Nós não podíamos abandonar Timor 2 vezes. Encerramos com dignidade o ciclo colonial português. Agora ou nunca. Em 2002, Ana Gomes era embaixadora na Indonésia. Desde 99 que estava em território inimigo de Timor-Leste para lutar precisamente pela autodeterminação do povo. Ver Xanana Gusmão e a presidente indonésia juntos foi um sinal que não esquece. Era um dia também feliz porque era o dia do reconhecimento internacional. Lembro-me que a presidente indonésia esteve na cerimónia de desfraldar da bandeira à noite, à meia-noite, e era, no fundo, a Indonésia que era o país mais importante que reconhecesse a independência de Timor-Leste. E fê-lo. Lembro-me perfeitamente
as lágrimas correrem pela face e dizer: eu nem quero acreditar que isto foi possível. Hoje o país é em paz. É unânime a opinião de que Timor é um caso de sucesso. Numa década, o crescimento de Timor-Leste faz-se de avanços e recuos. Se em 2002 é o exemplo de ouro, o caso de sucesso da comunidade internacional, em 2006 é rotulado como um fracasso. A independência custa construir-se, portanto agora questão de unirmos as mãos, olhar para o objetivo comum, que é da reconstrução da paz. Xanana Gusmão é Presidente da República, Mari Alkatiri, o Primeiro-Ministro, que não resiste a uma crise política. Pronto a resignar-me do meu cargo de Primeiro-Ministro do governo da RDTL para evitar eventual resignação de Sua Excelência do Sr. Presidente da República. 4 anos passados, não poupa críticas ao poder político timorense. Está a repetir em Timor-Leste o tempo da Indonésia de Suharto. Compram-se votos, intimidam-se pessoas, há aqui uma cumplicidade mesmo com os corruptos. Uma crise de crescimento democrático. Eu sempre pensei que o sistema semipresidencial que nós de alguma maneira exportámos para Timor não era o mais adequado. Porque naturalmente os cidadãos timorenses, no primeiro momento, esperariam que fosse o presidente que mandasse. O primeiro mandato de Xanana como Presidente da República deve ter sido extremamente frustrante para ele, mas também para os timorenses. Timor-Leste fica às portas de uma guerra civil. Parece difícil acreditar que 4 anos depois da tão desejada independência, voltam os tiros a Dili. Regressam as forças internacionais, a GNR parte para o território e é recebida nas ruas. O povo pede paz, mas as cinzas, a morte, recordam o poder indonésio. Estamos muito contentes. Nós queremos que o GNR chegue para cá, trabalhasse muito bem com a Polícia Nacional, com o FDTL, para poder limpar esses lacaios que estavam a estragar muito aqui em Timor. Estou a ver que as tropas australianas estão em Dili, não fazem nada. Portanto, nós estamos bastante apreciados pela chegada da GNR de Portugal. Patrulhamento intensivo, 24 horas por dia, e ter uma atuação pronta, firme e eficaz. Olha, é um tarde. Os 2 primeiros anos foram da ONU, o melhor que souberam fazer fizeram, mas se calhar podiam ter feito ainda mais. Da mesma maneira que agora que está entregue aos timorenses durante 10 anos, algumas pessoas poderiam dizer que poderiam fazer ainda mais. Mas o que é certo é que nós estamos a dar passos curtos, mas efetivos. Numa montanha russa de acontecimentos, Ramos Horta é nomeado chefe de governo. Os anos passam e as eleições livres também. Xanana e Horta mudam de cadeira e a violência regressa, agora apontada diretamente ao poder. Eram 6h15 da manhã em Dili, menos 9 horas em Lisboa. Um grupo de homens dispara a partir de 2 carros contra a casa de Ramos Horta. Condeno veementemente o ataque de que foi vítima o presidente Ramos Horta. Por estas alturas, já também Xanana Gusmão tinha sido alvo de uma emboscada. Eu penso que esse atentado até que ocorreu e que todos condenaram a nível internacional, talvez tenha tido um alerta muito importante para os timorenses para reprovar os caminhos que não podem ser seguidos. Não é assim tão fácil, de um momento para o outro, transformar uma guerrilha em forças de polícia normais, numas forças armadas normais. E Timor só tem 10 anos. Timor tem uma democracia, um regime, tem eleições em que o Presidente perde. Isto é uma coisa admirável. Eu acho que, com todas as dificuldades e com todos os problemas, Timor hoje é uma lição da democracia no mundo em desenvolvimento. Ramos Horta, prestes a deixar a presidência da República, antigo primeiro-ministro, reconhece que podia ter sido melhor. Os desafios ainda são grandes para continuar a apaziguar, serenar ânimos, serenar os partidos políticos, possíveis tensões sociais,
Minha preocupação é que a formação do novo governo em agosto venha decorrer sem sobressaltos, que venha haver um governo estável, credível, para fazer o grande arranque do país a partir de agosto para os próximos 5 anos. Xanana Gusmão reconhece que o caminho não é fácil. 10 anos passados, recorda que foi preciso transformar jovens sem infância em adultos responsáveis, ativistas da luta armada em jornalistas, guerrilheiros em dirigentes de um país. 20 anos. A primeira vez. O importante é que todos aqueles que forem eleitos para tomar conta do nosso país sejam responsabilizados pelos seus atos. Taur Matan Ruak, antigo guerrilheiro, número 1 de Xanana nas montanhas, toma posse como terceiro presidente da República de Timor-Leste, 10 anos depois da independência. Os objetivos estão traçados. Trabalhar muito mais para prestigiar o nome de Timor. Uma das coisas que nos últimos 10 anos temos ouvido é Timor-Leste um Estado frágil, Timor-Leste com possibilidades de ser um Estado falhado. Esta imagem, esta percepção deve ser mudada. Avancei com várias prioridades, dos quais uma delas é a situação dos veteranos, dos jovens, a boa governação, a organização do próprio Estado, o setor produtivo, a infraestruturação do país e o papel da mulher de Timor, né? Tudo concentra-se para que Timor, nos próximos 10, 15 anos, seja um país rico, forte e seguro. Na Baía de Dili, o novo presidente sonha com um futuro melhor. Em Portugal, Jéssica prepara-se para as provas do 4º ano. Não conhece os encontros e desencontros do país que tem 10 anos como ela. De tez dourada, traços exóticos, o sangue que lhe corre nas veias é timorense. E para os pais, o futuro está traçado. Vou voltar um dia, se Deus quiser. Se a minha filha acabar o curso. Quando acabar o curso? É, sim. Gostavam de voltar? Gostava. E viver na minha terra. A família Amaro quer e pode voltar a um país livre e independente, mas para que este regresso seja possível, perderam-se milhares de vidas enquanto políticos diplomatas se desdobravam em horas de negociações. Na história fica o massacre que abriu os olhos ao mundo. Vi aquele sangue, então decidi de fugir para dentro do cemitério. Dentro do cemitério caí mesmo numa campa e eu não sabia que estava aqui um jornalista para me filmar, não sabia. Levi Bukar, Corte Real. Em 91 corre mundo sem sair de Timor-Leste. Nesta imagem tem 17 anos. Ainda hoje, muitos julgam que não resistiu aos ferimentos. O jornalista, o Max Tal, estava mesmo comigo aí ao pé de mim, estava aí a filmar. E veio ter comigo um colega de dar o apoio, a ver se não conseguisse morrer, né? Porque estava muito a sangrar, com um sangue muito. Mas está vivo. Levi tem 39 anos, estuda em Coimbra. Todos os dias passa pela igreja que tem o mesmo nome do cemitério que lhe traçou o rumo, Santa Cruz. Dá-se uma viragem, de facto, com o massacre de 1991, porque foi o acordar definitivo da comunidade internacional. Foi um choque para a comunidade internacional. É óbvio que para nós, aquelas imagens terríveis. As imagens captadas por Max Tal percorrem o planeta à velocidade com que se formam movimentos de solidariedade. Exigem paz, o fim de um genocídio silencioso, ignorado desde 75. Se outros calam, cantemos nós.
canção é anterior a isso tudo. Originalmente é cantada em tétum. Mais tarde, o João Monge, quando o Papa visitou o Timor pela primeira vez, e há aquele célebre episódio de ele não beijar o chão de Timor, porque já tinha beijado o chão da Indonésia, portanto ele não reconheceu de facto o Timor como um território independente da Indonésia. Beijou, está beijado, não vai beijar outra vez, e lavam-se os olhos, nega-se o beijo, não é? E então daí parte da canção. O massacre em Dili solta amarras a uma luta política e diplomática sem precedentes. Foi um dos combates diplomáticos mais difíceis que Portugal alguma vez travou. Quando cheguei a primeiro-ministro, em 1985, havia um certo esquecimento em relação à causa de Timor. E o meu governo, em contacto com o Presidente da República de então, resolveu iniciar uma nova fase. Foi a recente intervenção do Primeiro-Ministro nas Nações Unidas que atraiu de novo as atenções para o problema de Timor-Leste. A inobservância das resoluções então adotadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança e a acomodação com a situação de facto criada constituem um grave precedente na vida internacional. Portugal advoga uma solução pelo diálogo político. Temos dito várias vezes que quando o diálogo falha é necessário mais diálogo. Em cima da mesa, para além dos direitos humanos, está agora a autodeterminação de um povo que muitos desconhecem. Na sociedade civil, o mesmo empenho. Nós tínhamos a sensação, nessa altura, um grupo de jovens estudantes que tinha acabado de lançar a revista Fórum Estudante, que era necessário fazer mais alguma coisa do que simples manifestações, abaixo-assinados, vigílias, porque era necessário colocar Timor na agenda internacional. 130 pessoas, jovens de 23 nacionalidades, jornalistas, juntam-se na Austrália e embarcam numa aventura inesquecível. Com eles vai o antigo presidente, Ramalho Eanes. Fretam o Lusitânia Expresso, navegam rumo a Dili para homenagear os mortos. E há um momento em que as fragatas se cruzam à nossa frente e se colocam em posição de ataque. E dizendo, se não param, nós temos meios para vos parar. You are now in the Indonesian territorial sea. I tell you, directly to leave this area. Não chegam ao território, as flores ficam no mar, mas a missão está cumprida. No campo político, muito está por fazer. Quando era Ministro dos Estrangeiros e peguei neste dossiê, que muita gente me dizia que era perdido, não valia a pena investir tempo nele, apresentei na altura ao Primeiro-Ministro Cavaco Silva uma estratégia, e a estratégia consistia basicamente naquilo que eu chamei pomos o pé na porta, não deixamos a porta fechar e depois vamos empurrar a porta para abrir para a independência. O objetivo era incomodar permanentemente a Indonésia face à comunidade internacional. E acho que aí fomos marcando pontos. Foram negociações extremamente difíceis e foi aí que houve a tal célebre frase de Ali Alatas que disse: para nós isto é uma pedra no sapato. E eu lembro perfeitamente de lhe ter dito: bom, isso é uma pedra no sapato, a longo prazo, não só faz sangrar, mas pode causar uma doença incurável. Em 96, o Nobel da Paz dá um novo fôlego à causa. This speech belongs to someone else who should be here today. He is an outstanding man of courage, tolerance and statesmanship. Yet this man is in prison for no crime other than his ideas and vision of peace, freedom and dignity of his people. From here, I bow to Xanana Guzmão. Meu sonho não, é que eu hei de voltar para Timor quando Timor for livre e independente. Estou aqui, mas o meu coração e coisa está sempre lá em Timor. Tive sorte de ser entrevistado pela CNN e disse-me ter corrido muito bem, a ponto de alguns dizerem que eu falava melhor inglês do que português, o que é uma coisa, de facto, um pouco estranha que se diga, mas a verdade é que isso me correu muito bem e, portanto, essa cerimónia, mais a publicidade que a CNN deu ao debate entre mim, o embaixador indonésio das Nações Unidas e as pessoas ali presentes, isso foi uma coisa de muitíssimo significado. Em 99, Portugal abre uma secção de interesse em Jakarta. Quando houve a primeira oportunidade, que foi justamente com a queda de Suharto, nós aproveitámos imediatamente. Foi muito importante porque íamos negociar o acordo que deu origem ao referendo.
o Acordo de 5 de Maio. Lembro perfeitamente do engenheiro Guterres, e eu e o Dr. Jaime Gama e mais pessoas estivemos aos telefones. Houve pessoas que não se deitaram. Sentada à frente da minha televisão, eu olhava e lembro-me perfeitamente de ver Jaime Gama sentado ao lado do Ali Alatas assinarem um acordo e o Jaime Gama levantar a cabeça ligeiramente e olhar para os líderes timorenses que estavam sentados na primeira fila com um pequeno sorriso, que não é uma pessoa de grandes sorrisos, mas notou-se ali um sorriso como quem diz, conseguimos. Ter chegado a um acordo como este, que reconhece o direito do povo de Timor à autodeterminação, que viabiliza uma presença das Nações Unidas no território, isso tem uma grande importância. Tivemos, nesse momento, amigos, e um desses amigos, por sorte, era o homem mais poderoso do mundo. E quando o Presidente Clinton se convenceu que havia um risco de genocídio e que era preciso evitá-lo e que era preciso uma intervenção da comunidade internacional, no momento em que ele tomou esta decisão, tudo mudou. A consulta popular é marcada, adiada. Xanana Gusmão assiste aos acontecimentos na prisão. A missão para o referendo, a missão chefiada por Ian Martin, é a melhor missão de toda a vida nas Nações Unidas. Lembro-me do David Ximenes me telefonar de Timor a dizer: "Oh, doutor, eles estão aqui a obrigar o pessoal a ter que assinar os funcionários públicos aqui uns papéis a dizer que serão sempre a favor da Indonésia." Oh, diga-lhes que assinem, o pessoal que assine todo. Quando chegar a hora do voto, eles decidirão, deem consciência. Mas eles querem obrigá-los a aceitar arroz. Eles que aceitem arroz, eles que aceitem dinheiro, eles aceitem o que for preciso. Na hora do voto, eles decidirão em consciência. A 30 de agosto de 1999, os timorenses vão às urnas. Em causa está a independência ou a integração na Indonésia. 94388 or 21% in favor and 344,580 or 78.5% against the proposal for special autonomy. Viva Timor-Leste! 8 dias depois do referendo, ao fim de 7 anos de prisão, Xanana Gusmão é libertado, mas nessa altura os militares indonésios, comandados pelo general Wiranto, dão uma lição de sangue e terror aos timorenses que preferiram a independência. Houve manifestações em Lisboa junto à embaixada americana e eu vejo aparecer conjunto de jovens em frente a protestar em frente à embaixada americana e vejo o meu filho no meio disso, o que não posso esquecer porque me causou, enfim, tive orgulho dessa presença, mas ao mesmo tempo que maçada, porque afinal é reconhecido e isso podia ter algumas consequências, mas não teve, felizmente. O Conselho de Segurança da ONU dá luz verde ao envio de uma força multinacional para o território. Luís Amado visita Dili depois do referendo. É o primeiro membro de governo português a pisar Timor-Leste desde 75 e é de forma clandestina. Mesmo sem visto das autoridades indonésias, apanhando a boleia de um avião da Interfeta e estando algumas horas, durante esse dia sobrevoei todo o território, vi o nível de devastação incrível que o território conheceu depois dessa vaga de violência que se abateu sobre Timor. A paz regressa ao ritmo com que os indonésios deixam o terreno e as milícias são controladas. Em agosto de 2001, vivem-se as primeiras eleições livres para a Assembleia Constituinte. Em abril do ano seguinte, as presidenciais elegem Xanana Gusmão como Presidente da República. Daí até à independência, foi pouco mais de um mês. O povo timorense tem razões para estar orgulhoso. E eu acho que a nossa diplomacia também deve estar satisfeita pelo trabalho que desenvolveu. Timor-Leste está a fazer bastantes progressos. E estamos também a mostrar, o Timor-Leste a mostrar que é um Estado viável. Levi regressou a Timor depois da independência. Disseram que tinham orgulho se eu conseguisse
terminar um curso em Portugal, essencialmente em Coimbra, e o meu pai começou a cantar a canção Coimbra tem mais encanto, e eu perguntei-lhe, mas onde que aprendeu essa canção? Disse que tinha aprendido quando andava na escola. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Estou no curso de Turismo e Lazer e Patrimônio. O meu objetivo também quero mesmo acabar o curso para num dia retornarei para a minha querida pátria, que eu sempre sonhei, para servir e desenvolver o nosso país. Eu posso trabalhar na área do turismo ou no Ministério da Economia ou Finanças também. Sim. Podia vir a ser Ministro do Turismo, Era bom. Perto dos 40, fala com a juventude de 17. Os 17 anos interrompidos naquela terça-feira de novembro no cemitério de Santa Cruz. Uma tragédia que acabou por ajudar Levi, tal como Timor, a descobrir a liberdade. Timor-Leste é independente, é livre, tem recursos, mas em Dili a ambição por mais e melhores é partilhada por todos. Timor! Timor! Passaram 10 anos e o país mudou. Timor-Leste é hoje uma nação que procura o desenvolvimento. Doadores internacionais, Nações Unidas, investiram milhões, mas continuam a faltar infraestruturas. Infraestruturas básicas que possam futuramente permitir que todos aqueles que queiram investir, todos aqueles que queiram viver em Timor, sintam os benefícios que podem encontrar noutros países já desenvolvidos, noutros países mais avançados, com infraestruturas melhor preparadas. Setores como a saúde, a educação, o combate à pobreza são os mais problemáticos. As queixas chegam da população mais baixa. Como cidadão, também todo o povo, está agora a esforçar para o melhoramento deste país. E agora estamos a bem dizer que estamos agora a dar passo em passo sobre o desenvolvimento desta nação. O Timor precisa da parte da educação, saúde, para além das outras prioridades, por exemplo, do setor da infraestrutura, da agricultura. Mas o processo de reabilitação, estradas, protocolo, não gasta orçamento, milhão nem reci, horas nem se dá o que remata. Com a independência, chegou igualmente a cooperação estrangeira, boa parte feita por Portugal. Na Universidade de Timor-Leste, trabalham cerca de 70 docentes portugueses. Para quem está no país há alguns anos, a mudança é evidente. Dizia-se que os restaurantes, que as lojas, etc., eram alimentadas pelos internacionais. O que eu tenho visto, principalmente nos 2 últimos anos, são os timorenses também a terem a sua vida própria, a terem vida social. Com um fundo petrolífero a ultrapassar os 10 mil milhões de dólares, este é um país onde se sente o dinheiro. O trânsito caótico na cidade, as obras públicas, a construção são sinais de uma economia que começa a avançar. Circula muito dinheiro, a circulação de massa monetária quase que duplicou nos últimos 10 anos. É evidente que estamos num contexto ainda de pobreza relativa, sabemos que há de facto populações que vivem no limiar dessa pobreza, mas também sabemos que há de facto uma economia, eu diria, paralela, que é o facto que no fundo é uma economia de subsistência, mas também paralela no setor empresarial, que tem permitido alavancar um conjunto de atividades que ainda não estão de facto na visão geral das estatísticas. Dili é uma das cidades mais caras da Ásia. Nos últimos anos, de forma geral, os preços aumentaram consideravelmente. A presença das Nações Unidas e de um elevado número de estrangeiros também contribui para o aumento da inflação. Mas estes bens de consumo continuam a ficar longe da maioria da população. O salário mínimo ronda os $120. As famílias são numerosas. A pobreza continua a ser uma realidade. Normalmente as pessoas que ganham pouco, por exemplo, 150 para baixo, lamentam muito, não conseguem comprar nada, quanto mais educar os filhos. Apesar das dificuldades, que levarão anos a combater, Timor-Leste é das economias mais promissoras na região. Estamos a falar de um país, se calhar, dos que tem mais potencial no contexto asiático e, se comparado com a Europa, muito mais ainda.
Pensamos que futuramente a economia em Timor-Leste será uma economia forte, desenvolvida e igualmente equilibrada, porque é nosso objetivo não deixar a nossa economia ser totalmente dominada pelo investidor internacional. O Timor tem, se calhar, das melhores condições para o investimento estrangeiro se fazer, porque o regime fiscal é extremamente atrativo. Portanto, aí, digamos que isto é quase um free shop, passa a expressão, permitam-me essa expressão. Timor ganha com a sua política fiscal. 10% é tudo o que se paga de impostos no país. Justiça igual para todos é o pedido que se ouve quando se faz o balanço de 10 anos da independência. O Poder Judicial tem de ser independente do poder político. Uma coisa que o governo deve ter em conta é sobre a justiça é para todos. Justiça não é só para as pessoas mais pequenas, não é só para o povo, mas a justiça é para todos, assim da base até o topo. Com a independência, nasceu igualmente um país com 2 línguas oficiais, o tétum e o português, atualmente falado por 23,5% da população. Uma língua que se afirmou como língua de prestígio, mas que precisa de ser apoiada. Os empréstimos lexicais que estavam a ser usados no discurso em tétum, que eram da Indonésia, estão gradualmente a ser, e cada vez mais, a ser substituídos por empréstimos lexicais do português. O que significa que, de facto, as pessoas identificam o português como uma língua de prestígio. Claro, é preciso que haja um investimento dos mecanismos de cooperação que existem no país, que haja um investimento dos próprios falantes. A segurança melhorou consideravelmente, mas na memória estão ainda episódios complicados. A crise político-militar de 2006, que levou à queda do governo, e o duplo atentado de 2008 contra Primeiro-Ministro e Presidente da República. Em 2006, Timor voltou a assistir a um cenário de casas queimadas, morte e destruição. Desde então, no terreno estão militares australianos, neozelandeses e Nações Unidas, nas quais se encontra integrada a força da GNR. A missão termina no final do ano. Em 2006, destruiu tudo. Perdi o pouco que eu tinha, o pouco que eu juntei, perdi tudo. E depois que eu renovei outra vez em 2007. Delfina Guterres, Fina, como é conhecida por todos, vingou sozinha. Abriu um pequeno restaurante na Areia Branca, em Dili, um apoio fundamental numa praia cada vez mais concorrida. Acho que o país está nas mãos dos próprios timorenses. Com muito esforço, esse país, para desenvolver esse país, tem que ter muita vontade, muito esforço. Do interior do país, da montanha que se mantém intacta, ao mar, ao mergulho, à tradição, Timor abre portas a uma nova indústria. E essa natureza que nós temos aqui toda para mostrar em Timor-Leste é fantástica. Desde a montanha, desde subir ali ao Monte Ramelau, que foi considerado o pico mais alto do Império Português, até a remota aldeia onde só se encontram aquelas casinhas típicas, as casinhas sagradas, toda essa cultura que nós podemos mostrar, que é diferente completamente do mundo europeu. Essa é a riqueza que nós temos para mostrar aqui. Geograficamente, Timor tem vizinhos abastados, mas o interesse maior pelo turismo no país vem da Europa. Os alemães mostraram imenso interesse em Timor-Leste como um novo destino. E um destino tal qual ele está, e não um destino que venha a ficar um dia mais europeizado, ou seja lá como for, mas um destino tal qual está, com estas dificuldades, com estas suas próprias características da terra. Portanto, isto é o que eles querem. Consolidar setores como a saúde, a educação, a justiça, combater a pobreza, melhorar as condições de vida das populações são os desafios para os próximos anos. Na história da liberdade, os timorenses têm capítulos em aberto para desenhar um futuro melhor, com partilha e amizade, tal como entre o crocodilo e a criança, da lenda que explica como nasceu a ilha de Timor. Fique com ela e tenha uma boa noite. O crocodilo que se fez Timor. Era uma vez um crocodilo vivia num pântano, mas o pântano era pequeno e o crocodilo estava cansado de viver ali. Tenho de sair deste lugar e procurar caça mais além. E assim o velho crocodilo foi-se afastando do lago.
O sol estava a pino, aquecia a areia, transformava tudo o chão em brasa. Não havia sapa. Nessa altura que passou pelo sítio um rapazinho. Que tens, crocodilo? Não tenho forças para sair deste braseiro. E o rapazinho carregou o crocodilo para a água. Como recompensa por me ter salvo, vou-te levar pelo mar aonde tu desejares. E assim partiram para o mar. Estou cansado e com fome. Será que podia comer o rapaz? Mas ele ajudou-me. O crocodilo perguntou aos outros animais o que achavam. Ele ajudou-te, não era justo. Não era certo, não. E assim o crocodilo lá nadou até não poder mais. E então cresceu, até dar origem à ilha de Timor.